quem se organiza, e aí eu preciso dizer isso, quem se organiza mais, acaba mostrando melhor o seu problema, convencendo melhor e trazendo recursos. Isso não quer dizer que enfim, nós queremos o recurso todo para Teresópolis e não para as outras cidades. Nós sabemos que as outras cidades também precisam. Mas, se nós não tivermos capacidade de nos organizar para dizer do nosso sofrimento, das nossas necessidades, por mais bem intencionadas que as autoridades possam estar, que a presidente Dilma possa estar, e ela tem sido atenciosa, ela, pela primeira vez na história das tragédias no Brasil, o governo federal, em 3 dias, colocou dinheiro na conta dos prefeitos para aquelas ações mais imediatas. Porque isso demora tempo. Até tem a burocracia, em 3 dias colocou. Por mais que o governador Sérgio Cabral colocou as suas equipes, desde as forças de segurança, a defesa civil, mas ele está lá e ele vai ler, ele vai ver o que mostrarem a ele. Não é? Então, nós temos que estar organizados para dizer os nossos problemas. E aí alguém pode perguntar, mas o poder público tem a obrigação de relacionar, de identificar, mas nem sempre acontece isso. Eu vou dizer para vocês uma preocupação grande que eu estou tendo nesses últimos dias, especialmente depois de sexta-feira, onde nós fizemos aqui em Teresópolis um encontro da Assembleia Legislativa, do Centro de Autoridade, para falar sobre a questão da economia da região. E eu tenho dito que a economia da região é responsável por algumas mortes. Porque se nós não tivéssemos perdido as fábricas que nós perdemos aqui, as pessoas perderam seus empregos, tiveram dificuldade, né, ao longo dos 20 últimos anos, né, de ter uma condição melhor de trabalho, se elas tivessem essa condição, talvez estivessem morando num lugar melhor. Né? Então, mas eu vi alguns relatórios que me preocuparam. Eu vi, por exemplo, os números de Nova Friburgo muito mais, com muito mais expressão do que os de Teresópolis. Eu vi levantamentos feitos de forma que parece que a catástrofe em Friburgo foi, tipo assim, 4 vezes maior que Teresópolis. E não foi, porque se, vamos pensar do ponto de vista das vítimas, se Friburgo teve mais mortos identificados até agora do que Teresópolis, se nós somarmos os mortos identificados com os desaparecidos, nós vamos ver que Teresópolis teve mais vítimas. Não é? Então, isso é uma realidade que você pode dizer, bom, mas se o deputado está vendo o celular, ele vai dizer para mudar e tal. Não é bem assim que funciona, porque o deputado pode falar, mas quando só o deputado fala, bom, o deputado é de Teresópolis, está querendo puxar a brasa para passar aqui em Teresópolis, tem os outros municípios. Precisa nós organizarmos a sociedade. E aí foi criada aqui em Teresópolis uma associação das vítimas do dia 12. Nós tentamos até localizar aqui o Dr. Jorge Henrique, que é uma das vítimas ali de Campo Grande, que pudesse vir aqui, mas não conseguimos localizar. Mas está criada uma associação. A gente precisa criar os núcleos nas comunidades para que aqueles núcleos possam dizer o que aconteceu com ele, com aquela comunidade e quais são as necessidades, as prioridades. Né? Nós precisamos disso muito, muito mesmo. Então, por isso, a organização, a proximidade é fundamental. Estarmos conversando, estarmos obtendo informações, estarmos falando, estarmos escrevendo os nossos problemas, não é? Porque, volto a dizer, nós podemos colocar toda a responsabilidade no poder público. É mais ou menos aquela história de quem, na sua vida, coloca a responsabilidade da sua vida nos governos, né? Eu não consegui o melhor emprego porque o governo isso, eu não consegui melhorar porque o governo aquilo. Vai passar a vida toda falando isso. Nós precisamos ser proativos. Não é? Então, esse é o papel das pessoas, de modo geral, as pessoas mais esclarecidas ajudarem as outras, a unir, a fazer ação proativa, ação de organização. Bom, agora vamos falar do setor público, não é? Então, falamos aqui um pouquinho do papel que se espera de todos nós enquanto cidadãos. Agora, do setor público. O que se espera do setor público? Primeiro, os gestores públicos têm que ter nesse momento 2 coisas fundamentais, a meu ver. Primeiro, a humildade.
A humildade. Porque o que aconteceu, nenhum gestor público pode chegar e dizer assim, não, eu sou o responsável por isso aqui, quem conhece sou eu e quem manda aqui sou eu. Não. Claro, tem que ter uma pessoa que seja o mandatário, mas precisa ter humildade para aproveitar todas as forças que estejam ajudando, todas as iniciativas. Nós não podemos, em nenhum momento, abrir mão de nada. Nós não podemos abrir mão do que aconteceu à época da Cruz Vermelha em Teresópolis. É um órgão internacional respeitado. Nós não podemos abrir mão, até na política, das outras pessoas que às vezes não são nossos aliados políticos, mas que nesse momento tem que ser assim, igual a nossa casa. Nós podemos estar lá com alguma confusão interna, mas se acontecer um drama, uma situação, opa, vamos unir todos nós. Vamos chamar todo mundo para ajudar. Vamos abrir os braços. Esse é um papel que é uma atitude do setor público, os gestores públicos têm que ter. A outra coisa é entender o seguinte: o problema não era previsível, porque isso nós nunca vivemos. Não é? Nós nunca vivemos. Vocês veem que os estudos que estão sendo feitos aí diz que esse acontecimento vem de 500 em 500 anos. Eu participei de um encontro onde se mostrou isso. Isso é uma previsão, claro, mas não é nada que... isso pode acontecer de uma hora para outra. Não é? Pode acontecer de uma hora para outra, mas foi uma coisa inédita para nós. Nós temos conhecimento na história disso ter acontecido. Aconteceu coisas pequenas, por exemplo, eu me lembro, em 2002, ali no Perpétuo, não é? Aconteceu lá, morreram 17 pessoas, né? E algumas ações que foram feitas lá pelo próprio Estado. Nós conseguimos fazer uma obra de contenção lá, que não aparece aos olhos das pessoas assim, mas que foi feita uma obra de contenção. Foram feitas 45 casas aqui em Fonte Santa, na localidade de Fonte Santa, destinada àquelas famílias. Mas agora, a situação não tem as ações, não há previsão, nunca houve previsão nem treinamento para isso. Então, precisa o poder público, as autoridades vão aprender o seguinte: nós precisamos ter gestores capazes de entender o seguinte: isso aqui é complexo, nós vamos ter que organizar o trabalho, porque senão fica um trabalho para lá, outro trabalho para cá, e fica disperso. Esse é um dos problemas que nós estamos vendo. Hoje, inclusive, eu fui perguntado pelo Jornal Globo, eu dizia isso: nós temos que coordenar as ações, o poder público tem que coordenar as ações. Quando não é coordenado, há prejuízo. Quando falta humildade, há prejuízo. Então, cabe ao poder público municipal, inclui aí o prefeito, os vereadores, cabe ao poder público estadual, inclui o governador, os deputados, né? E também no âmbito federal, buscar uma coordenação.